O que significam as 7 trombetas do Apocalipse, depois dos 7 selos? Após o silêncio do 7º selo, os anjos soam as 7 trombetas, o próximo septeto de julgamento. A primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e estes foram lançados sobre a terra, e 1/3 da terra foi queimado, e 1/3 das árvores foram queimados, e toda a erva verde foi queimada. Granizo, fogo e sangue cairão sobre a terra, e destruirão 1/3 de toda a vida vegetal. A segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo semelhante a uma grande montanha, ardendo em fogo, foi lançado ao mar, e 1/3 do mar tornou-se em sangue. Uma montanha em chamas cai no mar, transforma 1/3 do oceano em sangue, e 1/3 de toda a vida marinha morre. A terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. Uma estrela chamada Absinto envenena 1/3 de todo o abastecimento de água doce. A quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, e 1/3 da lua, e 1/3 das estrelas, para que 1/3 da sua luz se escurecesse, e 1/3 do dia se escurecesse, impedido de brilhar, e também 1/3 da noite. 1/3 da lua, das estrelas e do sol escurece. As forças cósmicas celestes anunciam a vinda do Messias. A quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versos 3 a 11. Então da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e eles receberam poder, como o poder dos escorpiões da terra. Eles foram instruídos a não danificar a grama da terra, ou qualquer planta verde ou qualquer árvore, mas apenas aquelas pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Eles foram autorizados a atormentá-los por 5 meses, mas não para matá-los. E seu tormento era como o tormento de um escorpião quando pica alguém. E naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não o acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Na aparência, os gafanhotos eram como cavalos, preparados para a batalha. Em suas cabeças havia o que pareciam coroas de ouro. Seus rostos eram como rostos humanos, seus cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Eles tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de muitos carros, com cavalos correndo para a batalha. Eles têm caudas e ferrões como escorpiões, e seu poder para machucar pessoas por 5 meses está em seu encalço. Eles têm como rei sobre eles o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego ele é chamado Apolion. Gafanhotos demoníacos com rostos humanos, cabelos longos, dentes de leão, e o poder de uma picada de escorpião. Praga e picam os incrédulos por 5 meses. Aqueles que são picados desejarão a morte. Alguns estudiosos entendem que essas criaturas representam demônios que serão soltos nos tempos finais. A sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versos 12 a 18. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e houve uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro, diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: liberte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Assim, os 4 anjos que haviam sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, foram libertados para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e ouvi o seu número. E foi assim que vi os cavalos em minha visão, e aqueles que os montavam. Eles usavam couraças da cor do fogo, da safira e do enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta 1/3 parte da humanidade, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas.
4 anjos caídos são libertados e exterminam as pessoas do enxofre e do fogo que sai de suas bocas. Eles conseguem exterminar 1/3 da humanidade. Muitos estudiosos sugerem que isto representa uma grande guerra. A 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, verso 15. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Outra pausa nas pragas, e nas 7 taças do julgamento. 24 anciãos no céu declaram que é hora de destruir aqueles que destroem a terra. O templo no céu é aberto, apresentando a Arca da Aliança. Porque os cristãos deveriam se preocupar com os 7 selos e as 7 trombetas. Deus nos forneceu um plano do que acontecerá durante o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos rapidamente desses tempos, devemos estar preparados para a severidade do julgamento que ocorrerá, quando nos tornamos conscientes de tais catástrofes que ocorrerão. Entendemos o grande custo da salvação de Jesus para nos poupar do julgamento de Deus. Também entendemos que precisamos espalhar o Evangelho ao maior número possível de almas, para que possam receber a graça de Deus e escapar desta ira, tendo em mente que algumas pragas afetam apenas os não cristãos. Se essas pessoas aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, evitarão alguns desses eventos que ocorrerão no futuro.